aula anterior, então, a gente viu a respeito do menu projeto, como que a gente cria e configura o projeto. É muito simples, muito fácil, não tem segredo nenhum. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários da aula. Não esqueça disso, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui à sua disposição para facilitar o seu dia a dia no seu campo aí. Aí agora a gente vai entrar agora nessa aula no menu dispositivo. Agora sim a gente vai começar a configurar a base e o rover. Para fazer isso, a gente tem o primeiro botão aqui, que é o conexão. Conexão para a gente conectar com um dispositivo externo. Vou clicar aqui e agora ele teoricamente, ele buscou as informações do dispositivo anterior que a gente havia conectado. E a gente tem duas opções de fazer a comunicação com Bluetooth. Inicialmente eu vou começar configurando a base, porque eu tenho que configurar a base para ela disponibilizar sinal e a gente tem que configurar a coordenada dela lá e tal, e para poder disponibilizar sinal e comunicar com o rover, para a gente poder ter a solução fixa. Então a gente vai começar com a base. Para mim fazer a conexão com o Bluetooth, para você também, basta você entrar nesse menu conexão que a gente acabou de ver, e a gente tem duas opções, olha só que legal. Eu vou fazer o seguinte, a gente tem a opção da lista, que se a gente clicar nesse número, ó, 330-2273 é o número de série do equipamento. E a gente vê atrás do equipamento, num selinho de trás aqui, ó. Se você vir aqui atrás, está escrito SNT330-2240. Então não é esse Bluetooth que está aqui nessa lista, deve ser o rover. Como é que a gente localiza então esse 2240? Tem duas formas e uma delas muito avançada aí em relação à tecnologia. A primeira delas é buscar os dispositivos que estão abertos. Eu cliquei no número, ele buscou ó, o 330-2273 e o 330-2240. O 2240 é esse, o 73 é aquele lá. Para mim configurar a base, para me conectar com a base, bastaria eu selecionar esse cara aqui que ele vai fazer a conexão com a base. Ó. Ele vai fazer a comunicação. Ele pergunta se eu quero parear, você coloca aqui sim. Ele pergunta aqui qual que é o dispositivo, base ou rover. Eu vou cancelar aqui e vou desconectar para você ver uma outra forma de fazer a comunicação com Bluetooth. Então eu cliquei nesse número aqui e ele deu essa lista. A outra forma é o que? Dispositivo alvo, olha que legal. Aqui atrás do equipamento a gente tem um QR Code, você vai ver pela tela, ó, você percebe que na coletora aqui, ele abre uma câmera e ele está tentando rastrear um código, que é o código que está aqui atrás, que é o QR Code. Percebe que ele vai passando como se fosse uma varredura ali no QR Code, ó. E a partir do momento que ele lê, ó, ele acabou de fazer a leitura do QR Code e a gente conseguiu a comunicação através dessa tecnologia do QR Code. Olha que legal, ao invés da lista, então, a gente tem a opção de utilizar também o QR Code, que ele faz a leitura ali, ao invés de você ter que procurar e tal. Aí eu vou clicar em parear, e ele vai fazer a conexão com a base agora nesse momento. Então olha que legal essa parte do QR Code. Você liga o QR Code ali, ele abre a câmera e ele rastreia o código para fazer a comunicação com o Bluetooth. Agora, nesse momento, está conectado com o Bluetooth, aqui na base, e ele está me perguntando qual dispositivo que é esse equipamento que eu estou com ele comunicando aqui com o Bluetooth. Como eu te falei, não existe regra. Qualquer um pode ser a base, qualquer um pode ser o rover. Tá? Você vai configurar ele exatamente nesse momento. Qual que é aquele ali que eu acabei de comunicar com o Bluetooth? É a base. Então eu venho aqui, seleciono ele como base e clico em configurar. Clicou em configurar, ele vai abrir exatamente a configuração do rádio. Isso daqui a gente pode fazer no escritório também. A gente pode fazer uma configuração que a gente quiser. Qual que é a intenção dessas configurações prévias aqui? É uma pré-configuração da base, isso daqui nesse caso. Qual que é a intenção? Porque a gente tem várias formas de configurar a base. A gente pode configurar a base via N-Trip. A gente pode configurar a base com rádio externo. E a gente pode configurar a base com rádio interno. Então percebe, tem três opções. E se você vir no campo toda vez, você configurar um ou configurar o outro, você acaba perdendo tempo. Então por isso que ele permite você fazer essa pré-configuração da base para você poder chegar no campo e ter mais agilidade. Então vamos fazer uma pré-configuração aqui e muda muito pouco de uma coisa para outra, tá? Então nesse momento eu vou adicionar duas bases pré-definidas de rádio interno. Para que duas bases? Vou te explicar exatamente agora. Para a gente fazer isso, você pode fazer no escritório, basta clicar em adicionar. E aqui a primeira configuração que a gente vai fazer é clicar aqui nesse frequência. Esse protocolo e o tipo comum é sempre rádio interno, porque a gente está utilizando o rádio interno, tá? Então eu cliquei no rádio interno, a gente vai primeiro, ó, vou voltar aqui então, ele dá essa opção aqui para você, a gente vai clicar aqui em rádio interno para a gente poder alterar o canal. Se você quiser alterar o canal, ele vai alterar a frequência também. Para que serve alterar o canal e a frequência? Para não dar conflito se já tiver alguma frequência sendo utilizada no momento do seu trabalho, para não dar interferência aí nos seus trabalhos. Então, para mudar o canal, a gente só muda aqui, ó, clicando na setinha para baixo, vamos supor que eu quero o canal 2, tá?
Esse power, que é a potência do rádio base, é sempre 2 watts. Tá? Você não pode alterar isso, porque a potência de 2 watts vai te dar um alcance um pouco maior do que os rádios internos convencionais. E aí, alterou aqui o canal, você vem aqui e confirma. E você tem agora, a gente acabou de configurar o canal, tá? É a única coisa que você configura ali, caso você queira. O modo diferencial sempre é RTCM 3.2, não mexe nisso. E agora, iniciar modo. Aqui a gente tem 2 opções, alto base e posição fixa. O que é o outro? O alto base, você pode configurar esses 2 caras e nomear essa base. Por isso que serve essa pré-configuração aqui. Talvez fique um pouco confuso, mas quando você começar a utilizar, você vai entender melhor. A gente pode configurar então uma base como alto base e uma base de posição fixa. A alto base serve para quando você chegar no campo e simplesmente clicar aqui nessa configuração de alto base, ele já configura a base com a coordenada no método absoluto, ou seja, a coordenada que ele está recebendo ali naquele momento, sem correção nenhuma, vai dar uma média de 2 a 5 metros aí mais ou menos, e aí você faz o processamento desses dados depois, futuramente. E a posição fixa, então o alto base é uma base automática, tá? É uma base rápida quando você não tem o conhecimento daquele ponto. Ele vai sugerir a coordenada ali para você rapidamente. A posição fixa, que é esse cara aqui de baixo, você tem 2 alternativas também. Uma é inserir a coordenada da base, se você já tiver essa coordenada corrigida. A outra é de buscar também a coordenada do ponto no modo absoluto ali também. Então, eu sempre uso a posição fixa, porque você tem as 2 opções de buscar o ponto se você não tiver, ele vai buscar da mesma forma do alto base, ou de inserir a coordenada caso você tenha. Vamos configurar ele como posição fixa aqui nesse momento, tá? E sempre que a gente configurar ele vai pedir a coordenada ou mandar você buscar ali do equipamento na hora. Elevação é a máscara de elevação. Eu vou configurar ele como 10 graus, vou deixar aqui, mas você poderia alterar. Tem gente que configura com 15. E se você não entende sobre máscara de elevação, eu vou deixar como aula complementar aqui para você poder entender melhor para que serve a máscara de elevação, qual que é a função dela. Tá num link da descrição desse vídeo aqui embaixo ou nos materiais complementares aí dessa aula. Vou deixar como 10 mesmo, você tem essa opção de estar alterando. E vou clicar aqui em salvar, ele vai perguntar qual que é o nome desse modo de trabalho. Eu vou colocar aqui posição fixa, eu vou chamar de base fixa, ó. Só para me lembrar que é uma base fixa. Se você quiser colocar na frente o 2 também, que é um canal 2, só para você lembrar, você coloca do jeito que você achar melhor. Vou colocar aqui OK. Então está configurado, está pré-configurado minha base. Você pode fazer tudo isso no escritório. Agora chegou no campo, está configurado, eu vou selecionar o que eu quero. Eu posso selecionar o rádio interno padrão, posso selecionar o rádio externo padrão. Seleciona o que você quer e vem em solicitar. E agora ele pede para a gente configurar exatamente a base. Você percebeu? A gente fez a comunicação, conectou com o Bluetooth, selecionou o padrão, a configuração que a gente quer, que nesse caso foi a posição fixa. E aqui nesse momento eu tenho algumas alternativas. Entenda aqui, ó. A primeira linha a gente tem biblioteca. Biblioteca seria para buscar, vou clicar na biblioteca, seria para buscar um ponto que você previamente fez o levantamento dele, anteriormente, tá? Eu não tenho nada aqui, vou dar um cancelar. Se eu clicar aqui nesse botão buscar, ele vai buscar as coordenadas do GPS que está naquele momento, no método absoluto, como eu falei. Isso serve para você processar ele futuramente. A gente vai fazer isso. Eu não tenho a coordenada corrigida desse ponto. Se eu tivesse, eu vinha aqui e colocava ó, norte, este, altura. Tá? E como a gente não tem, a gente vai ter que vir aqui nesse botão buscar. Ele vai obter a posição, ó, deu as coordenadas aqui para a gente, eu vou chamar ele, vou salvar ele como base. É muito importante você salvar ele para você poder fazer o processamento dos dados dentro da coletora posteriormente. A gente vai fazer o trabalho com a RTK, essa posição não está ajustada ainda, mas está rastreando o arquivo bruto. Então, com esse rastreio, a gente vai fazer o PPP posteriormente no escritório e com essa coordenada corrigida, vamos corrigir todos os pontos que a gente vai estar trabalhando hoje, tudo isso utilizando a coletora. Você entende? A gente vai fazer um processamento dos dados para ajustar todos os nossos pontos futuramente. Por quê? Tudo isso por quê? Porque a gente não tem a coordenada daquela base. Mas depois disso a gente vai ter e vamos ajustar aqui na coletora. Por isso que eu estou dando o nome para essa base aqui, só para a gente poder resgatar ela depois. Agora o OK fica super ressaltado aqui, quando a gente intuitivamente, a gente termina de escrever, a gente vem aqui e clica em OK. Mas não clique em OK ainda, porque senão vai finalizar a base. A gente tem que fazer uma outra configuração, ó. Clica na tela e arrasta para baixo, ó. Ele vai nos dar algumas outras informações que é muito importante, que é a altura da base. Aqui ele está com uma inclinação de 2 metros. E isso daqui é muito importante que você entenda. A gente sempre vai utilizar, ó, a base do receptor, a gente sempre utiliza quando estiver utilizando o equipamento dessa maneira, com o bastão.
Porque a altura vai ter uma referência com a base do receptor que está rosqueado aqui no bastão, percebe? Então quando a gente estiver utilizando o bastão, a gente vai utilizar a opção da base do receptor. Quando a gente estiver utilizando a base no tripé, com base nivelante, a gente sempre vai usar a inclinação, porque é uma referência diferente. Quando eu for utilizar a inclinação, nesse caso, eu vou selecionar aqui como inclinação, o equipamento tem uma marquinha aqui, que é um risquinho com uma setinha para baixo. Eu vou pegar a minha trena e vou medir dessa marquinha até no topo do piquete. Medir isso daqui, você faz a leitura da trena e você insere essa altura que deu da trena aí. Vamos colocar que deu 1,80 aqui, por exemplo. Tá? No inclinação. Então, só resumindo, quando tiver no tripé com base nivelante, utiliza a inclinação porque é uma referência diferente, percebe? A altura do equipamento vai ser aqui, que é a placa do GNSS do equipamento está dessa altura. E quando a gente estiver utilizando a base do receptor, quando a gente estiver utilizando o bastão com o tripé, você vai utilizar a base do receptor. Nesse caso, nossa base está com a base nivelante, é a inclinação. Coloquei uma altura aqui. Nesse momento eu arbitrei a altura, mas é interessante que você use a trena, meça certinho, para você ter a referência dessa altura, ok, correta. A partir disso, a gente finalizou a configuração da base, é bem rápido, a rotina é simples, não tem segredo, estou detalhando aqui para você entender. E aí fez isso, dá um ok e a gente vai checar a base nesse momento. Olha, está configurando o rádio interno, configurando os parâmetros, ele vai gerar o arquivo de base. Nesse momento, o LEDzinho que eu falei de distribuição de sinal, que é laranja, a partir do momento, ó, ele deu um ok aqui na base, sucesso, favor desconectar com a base. Nesse momento a base já está trabalhando e ele já fez a configuração da base. Ele pede para mim desconectar, por quê? Para mim conectar com o rover. As próximas configurações de base que a gente tem, então, é a configuração do N-Trip para configurar a base do N-Trip, para disponibilizar sinal de N-Trip para configurar com o rover e também trabalhar com o rover ou com a base via N-Trip. Teria essa configuração aqui para a gente fazer e essa aula faz parte do conteúdo avançado. E tem também a aula do rádio externo. A gente configurou todo esse equipamento, essa pré-configuração foi com o rádio interno, aquela anteninha que está ali no equipamento. Tem também a aula para você configurar o equipamento com rádio externo, é diferente a configuração. Então, essa aula foi de configuração da base, a gente vai vir com a próxima aula de configuração do rover.